Vamos lá, meus amigos. Questão 2011, 25, o assunto é volume por revolução que está dentro de integrais. Não precisa se assustar, vamos tratar esse assunto de maneira bem simples, sem decoreba, vamos fazer analogia. Primeiro eu quero tratar a respeito do que a gente aprendeu no ensino médio a respeito de volumes. Vamos lá, desenhar um cilindro. Onde a gente tem aqui um cilindro comum. E como que a gente faz para calcular o volume desse cilindro? A gente pega a área dessa seção, e multiplica por uma altura h. Então, o volume é igual a área vezes o h. Então, a gente vai multiplicando diversas áreas h vezes. A área a gente sabe que é πr ao quadrado e a altura h. Então, a gente tem aqui que esse raio dessa seção vale r. E esse raio é constante ao longo de toda h. Se a gente trouxer isso daqui e escrever usando os eixos cartesianos, vamos escrever esse volume em forma de integral. Então a gente tem aqui nossa função, né, que é uma função que tem um r constante, e a gente quer saber entre a e b. O que acontece se a gente revolucionar em torno de x esse cilindro aqui, essa função? A gente vai ter algo assim, concorda? Aqui a gente tem o nosso raio, que o raio é igual a nossa f de x, e aqui se a gente integrar e revolucionar isso daqui, a gente vai ter o nosso volume, que no ensino médio a gente aprende sem eixo cartesiano, sem integral. Então volume nada mais é do que a integral de π r ao quadrado dx, indo de A a B. Só lembrando que o nosso h ele está embutido, ele está contido entre A e B aqui. O nosso intervalo entre A e B nada mais é do que o nosso h, como se a gente estivesse indo aqui de A até B. Tá? Então a gente só está tratando de forma diferente. Bom, sabendo isso daqui, o que muda se a nossa função não for o raio constante, não for de raio constante? O que vai acontecer? A gente vai ter o nosso eixo cartesiano aqui, né? X e y. E se nossa função for algo assim, algo variável, o que vai mudar nas nossas contas? O mesmo A e B aqui. O que tem de diferente? Aqui a gente tem que isso daqui é um raio R1, isso daqui é um R2 e isso daqui é um R3. Você percebe que eles são diferentes? Por que eles são diferentes? Porque eles são quem dá a regra deles, quem dá o tamanho deles é a nossa f de x, eles obedecem a f de x aqui. Portanto, o nosso raio ele é variável e é igual a nossa f de x aqui. Então, o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, se a gente vê que a gente rotacionar isso daqui em torno de x, no intervalo entre A e B, a gente vai ver que isso daqui vai dar como se fosse não vai dar um cilindro, vai dar um negócio que vai afunilando, vai dar uma figura que vai afunilando. Mas, o que muda? Muda o seguinte, nosso volume, ele continua sendo r ao quadrado dx entre A e B. Só que, o que é o nosso R? O nosso R é a nossa f de x entre A e B. Então, se a gente fizer uma analogia, o nosso volume nada mais é do que o nosso próprio πr vezes o h, só que o que muda é que o r não é constante, o r é uma função de x, então ele varia. A gente percebe que essas alturas aqui, elas variam de acordo com a função. Então, é basicamente isso que a gente tem aqui. Vamos botar aqui F1, F2, F3, só para a gente dizer que isso aqui são valores diferentes de acordo com a função. Então, se a gente perceber, o cilindro é um caso específico dessa fórmula aqui. O cilindro é um caso específico, onde o raio é constante. O jeito de calcular é o mesmo. Porém, essa f de x aqui ela não varia, ela é constante. Se a gente perceber aqui, é uma reta. Então, o que a gente precisa saber para poder calcular o volume, seja de qualquer função, se a gente tivesse uma função um pouquinho diferente dessa, o método de calcular é o mesmo.
tá? Então é a mesma fórmula, é só a gente fazer analogias para poder entender. Se uma função fosse toda doida assim, daria no mesmo, tá? Entre A e B, qual que é o procedimento? É o mesmo, a gente percebe que o nosso raio aqui, ele varia de acordo com onde a gente pega a nossa função. Então a gente teria R1, R2, R3, tudo variando de acordo com a nossa f de x aqui também. Então o método de calcular é sempre o mesmo e a gente vai usar a analogia que a gente aprendeu no ensino médio, só que a gente vai trazer isso para o superior, para a integral e tudo mais. Então, isso daqui é o que a gente vai usar para calcular o nosso exercício. Bom, no nosso exercício, ele nos dá o seguinte, que a gente tem uma função f de x igual a raiz de x, e ele dá o nosso intervalo de x. O x ele está variando, que isso aqui vai ser, é o que vai dar nosso h, né? Está variando de 0 até 2. Então ele pede para a gente fazer o seguinte, volume de rotacionado, ele pede para a gente calcular o volume rotacionado entre o eixo x e essa função f de x aqui. Essa função, se a gente perceber, ela é mais ou menos desse formato aqui, tá? Então o que ele pede nada mais é do que calcular isso entre 0 e 2 em torno do eixo x. Então, se a gente imaginar, vai dar algo mais ou menos assim. Qual que é o nosso raio? Nosso raio é a própria f de x. Qual que é a fórmula que a gente vai usar? Volume é igual a π, integral de 0 a 2, da f de x ao quadrado, dx. Resolvendo, nós teremos que o volume é igual a π, de 0 até 2, raiz de x ao quadrado, dx, que é igual a π, de 0 a 2, de x dx. Resolvendo isso, a gente tem π, x ao quadrado sobre 2, que varia de 0 até 2. Isso nos dá π ao quadrado sobre 2 menos sobre 2, 0 ao quadrado sobre 2, que é igual a π vezes 4 sobre 2, que é igual a 2π, unidade de volume. Só lembrando que a gente está tratando de volume aqui. Isso corresponde à letra C do gabarito. Bom, só lembrando então, comentário sobre a questão. Basta a gente lembrar e fazer analogia com cilindros, que é um caso específico dessa fórmula, onde o raio é constante. Se a gente trouxer para o caso geral, que é uma f de x, onde a nossa função varia de acordo com f de x, o nosso raio varia de acordo com f de x, é a própria f de x, e a gente calcula o volume com essa integral, indo de a até b, o intervalo que a gente quer, vezes a função ao quadrado dx. Então é só a gente calcular isso, independente da função, qualquer que seja o formato dela, a gente calcula e resolvendo a nossa questão, ele nos dá o limite de integração que ele quer que a gente calcule e a função. Recomendo sempre desenhar para a gente poder enxergar o que a gente está calculando. Então, calculando isso daqui, a gente chega na resposta 2π unidade de volume. É uma questão simples, então é importante a gente, ao invés de gravar, fazer essas analogias. Bom, qualquer dúvida é só comentar aí abaixo e até a próxima.